Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal Radar Brasil. Meu nome é Jonas, eu trabalho com esse carro aqui, é um Kwid. Ali ó, tá escrito ali um Kwid. E vamos dar início a mais um dia de trabalho. Então agora são 5 horas e 30 minutos exatamente. Vou zerar a tripinha. Começar o dia com a tripinha zerada, né? E galera, eu vou ter que abastecer. Então eu vou até o posto de combustível fazer esse abastecimento aí. Bom pessoal, então fazendo uma atualização aqui. São 10 horas e 24 minutos. E agora parou o aplicativo, como sempre, né? 112,80 pela Uber e 66,92 pela 99. Então fica aí uns 179, quase 180. E hoje eu apertei o botãozinho da Trip. E esse carro é assim, se você aperta e fica por algum tempo com o botão acionado, o que acontece? Ele zera tudo. Então, zerou aqui. Ó, zerou. Aqui, tá até apagando. Então, galera, nós estamos aqui agora na... aqui é Casa Verde ainda, né? Divisa com o Parque Peruche. E nós vamos dar a linha. E vamos encerrar por hoje. Bom, pessoal, então nós vamos desligando os aplicativos aqui. Desconectei. E desconectar a Uber também. E, pessoal, o assunto de hoje que eu queria falar com vocês, uma coisa que eu notei aqui no canal, com a galerinha aí, né, o pessoal que trabalha aqui, que trabalha com os aplicativos, os motoristas que seguem a gente aqui no canal, tenho visto muito assim, né, o pessoal, como eu posso dizer, desanimado, né, as pessoas bem pé da vida, alguns falando que vai desistir. E galera, por pior que esteja, eu queria falar pra vocês é que, cara, desistir sem ter uma outra opção, pelo menos que empate, né, que você ganhe a mesma coisa, ou talvez um pouquinho menos, mas que seja vantajoso, ainda tudo bem. Que não dá pra gente jogar a toalha e desistir e ficar na pior, passando aperto, né? Eu penso assim, né, galera? Então, eu sei que o que a gente passa aqui, né, todo dia tem, quase todo dia, né, a gente passa por alguns problemas aqui com passageiros. Hoje mesmo a passageira foi lá na Avenida Nova Cantareira. Aí sabe o que a mulher foi fazer? Ela ia medir a pressão arterial dela no UBS que tem lá. Segundo ela, sabe o que ela queria? Que eu parasse, esperasse ela medir a pressão e levar ela mais uns números adiante. Foi o que ela me falou. Ah, na verdade eu vou para uns números adiante. Eu queria saber se tem como o senhor me levar ali na UBS e depois a gente seguir adiante. Se tem como trocar o endereço aqui. Eu falei, senhora, infelizmente não. Ou seja, eu ia deixar a mulher lá. Já não gosto de fazer corrida comparada. E ainda assim, ia ter que esperar a mulher fazer os exames dela. Fazer o exame da pressão, medir a pressão arterial dela e depois levar ela para o endereço. Então você vê, né, como o pessoal vai sem noção. É claro, né, eu falei que não. Falei, não tem como não, senhor, infelizmente.
E essas coisinhas aí vão minando a gente, né? Porque acontecem outras coisas também, né? Mas a gente não pode desanimar, hein, galera? A gente não pode desanimar, porque eu acredito que 99% das pessoas que estão trabalhando aqui é porque precisa, né? Então não tem como a gente jogar a toalha não, galera. Tem muita injustiça? Tem, muita injustiça. Eu sei disso. O que mais tem é injustiça nesse trabalho nosso. Mas o mundo é assim, galera. Tudo... O que mais a gente vê é injustiça. O mundo é injusto, né? Não é querendo dar uma de coitado não, mas se você for parar pra ver... Ontem eu tava vendo... Tava rolando a barra do celular, né? Tava rolando ali no YouTube e apareceu um vídeo no canal do Neymar. Até pensei que era zoeira, né? Porque nem sabia que esses caras tinham canal no YouTube. E aí, qual que é a ideia do canal do Neymar? Ele mostrar o dia a dia dele, a vida dele, por ele mesmo, né? Porque muitas pessoas falam da vida dele, isso, aquilo. Então a ideia do canal dele é ele mostrar como que é a vida dele. Então ele mostrou ele pela manhã, tal, tomando café. Depois ele pegou o carro dele, um carro sensacional, foi pro estádio, jogou contra o Corinthians, aquele jogo que teve há pouco tempo aí, 1-1, ele jogou mal, aí mostra ele voltando do estádio, falando que não jogou bem, que não foi um jogo bom, e o jogo foi empatado, né, de 1-1. E aí ele vai pra casa, depois ele almoça. O almoço do cara é garçom, na casa do cara, né? Garçom que serve. Tudo um luxo extremo. Depois na parte da tarde ele pega o helicóptero dele e vai assistir um jogo de um esporte que eu não sei o que é. Não era futebol não. E aí ele volta com o helicóptero. Aí depois ele fala pra mulher dele lá que tô indo lá do outro lado, né? Que a casa é uma mansão, né? A sala é gigantesca, tudo luxuoso, do bom e do melhor. E aí ele vai mostrando a casa dele, mostrar algumas partes, né? E ele vai lá jogar videogame. É uma casa muito luxuosa, né? Você vê que tem como eu posso dizer? É muito luxo mesmo, não tem outra palavra, né? E a gente vê que ali é tudo coisa cara, né? E é um cara que ele é milionário, né? Todo mundo sabe disso. Então, tudo bem, independente dele, ele ganhou isso com o futebol dele, né? Então, até prova em contrário, é um dinheiro honesto, né? E eu sei que é. Teve uns lances aí de coisa de imposto, lá de sonegação de imposto, mas é um cara que joga futebol e ganha o dinheiro dele, diferente de político que rouba merenda de criança, né? Mas o que eu quero dizer, é justo uma pessoa que joga bola ficar bilionário e você pegar, por exemplo, um bombeiro aí que arrisca a vida, aí ganha pouco. Então, se a gente for analisar pela prioridade, pelo que tem mais valor, o bombeiro deveria ganhar muito mais. Exemplo, né? Bombeiro, professor. Eu me lembro que em 2017, talvez algumas pessoas se lembrem disso, aconteceu uma tragédia em Minas Gerais. Presta atenção nessa história. Aconteceu uma tragédia em Minas Gerais que um vigilante trabalhava nessa escola, ele foi demitido. Se não me engano foi isso, ele foi demitido e o cara veio xarope da cabeça, um idiota. O que ele fez? Ele foi lá na escola,
num determinado dia e colocou fogo na escola, cara. Incendiou a escola com as crianças dentro. Foi em 2017. E aí teve uma professora que conseguiu salvar muitas crianças, né? 25 crianças perderam a vida nesse incêndio. Mas essa professora, ela conseguiu salvar muitas e muitas crianças. Por quê? Ela salvava algumas crianças, voltava lá, salvava outras crianças, voltava lá, salvava outras crianças. E ela salvou o máximo de crianças que ela conseguiu. Aí ela estava ferida, foi internada, né? E não resistiu aos ferimentos. Porque ela estava com 80 ou 90% do corpo com ferimentos, né? Com queimaduras, e não resistiu de tanto voltar lá para salvar as crianças. E aí em 2017 houve uma eleição para homenagear, para escolher a melhor mulher do Brasil, a revelação, a mulher destaque do Brasil, e elegeram a melhor do Brasil naquele ano. Aí você vai falar, então foi essa professora, né, que perdeu a vida salvando crianças. Não, quem ganhou foi a Anitta, mostrando a bunda. Então você acha que a gente vive num mundo justo? Não vive, né, cara? Então, no nosso caso aqui, a gente também não tem um trabalho, não é justo, né, em muitos momentos. Só que a gente não pode desanimar. E eu tô vendo muito isso, cara. Então, galera, vamos bola pra frente, aí vamos continuar aí na nossa luta. Vamos continuar tocando o nosso barquinho, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Perrengue, cara, sempre vai ter, em todo trabalho vai ter perrengue. Eu tenho uma outra atividade que eu tô voltando, né? Que é de conserto de celular, compro, conserto e revendo, né? Aí, logo quando eu comecei, tinha um iPhone antigo da minha filha que tava lá na gaveta, o iPhone novinho, assim, bem conservado, antigo, mas novinho, nunca tinha ido para nenhuma assistência técnica, nem nada. Aí vendi esse iPhone para uma mulher. A mulher foi lá buscar, expliquei, tirei a conta da minha filha, passei tudo para a mulher. No outro dia a mulher ligou me xingando. Esse iPhone tá com defeito. Eu falei, mas como assim com defeito? A mulher só me xingando. Ah, você não sei o quê. Um iPhone que nunca tinha sido aberto na vida. Entreguei para ela funcionando. No outro dia não, 2 dias depois ela ligou me xingando. E ela tava tão preocupada em me xingar que ela ligou uma vez, me xingou, tudo quanto é nome. E aí, claro, a gente fica chateado com isso, né? E no outro dia a mulher ligou. Só que aí eu já tinha conversado com a minha esposa, né? Falei, vamos fazer o seguinte. Provavelmente esse iPhone vai chegar tudo escangalhado aqui, mas vamos devolver o dinheiro dela. E a gente acaba com o problema. A gente não sabe com quem tá mexendo. Uma mulher que veio, eu moro em São Paulo, né? A mulher veio de Itaquaquecetuba comprar o iPhone. Aí eu combinei com a minha esposa. Falei, ó, se ela ligar, a gente devolve o dinheiro dela. E pronto, pega o iPhone, né? Que deve estar tudo quebrado, escangalhado, mas tudo bem. Vida que segue. Aí a mulher ligou de novo. Só que a mulher estava tão preocupada, foi até minha esposa que atendeu, em xingar. Minha mulher colocou no vivo a voz. Ela não deixava a minha mulher falar. Ela só xingando. Ah, esse cara é um ladrão. E a minha mulher, pera um pouquinho, eu quero falar com você. Ah, não sei o que. Xingando e desligou. Você acredita que eu não consegui devolver o dinheiro da mulher?
Liguei uma vez pra ela, ela viu meu número lá e desligou. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá. Então a pessoa tava tão preocupada em me xingar, tava mais preocupada em me xingar do que pegar o dinheiro dela de volta. Então o que eu tô querendo dizer, galera, não deixa a peteca cair não. Todo trabalho tem seus BOs, entendeu? Todo trabalho que você for fazer, uma hora ou outra pode acontecer de ter seu BO. Então o que eu tô fazendo é assim, galera, a gente vai tocando o barco enquanto achar que tá valendo a pena. Na hora que não der certo, aí pula pra outra coisa, né? Espero que os amigos aí, né, tem um especial, não me lembro o nome, também não vê o caso, tá aí nos comentários falando que tá desistindo. Espero que ele tenha alguma outra atividade e que esteja saindo para melhor. Porque a gente precisa, né, galera? Ninguém tá aqui passando tempo, não tem o que fazer em casa. Pelo menos a maioria não, né? Eu mesmo, se eu tivesse, não precisasse disso, não precisasse de grana, eu não estaria aqui. Tem tanta coisa que eu adoro fazer. Eu estaria curtindo a minha vida, né? Mas a maioria dos que estão aqui é porque precisam, né? Então não deixa a peteca cair não, galera. Vamos pra cima, vamos meter marcha aí, vamos ganhar o nosso. Se um dia aparecer alguma coisa melhor, né? Sempre tem. Acho que o ideal é a gente sempre buscar. Não é se acomodar, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, o cara tá falando pra eu me acomodar aqui. Não é se acomodar, né? Porque não é legal se acomodar, né? Você ser uma pessoa acomodada, né? Pode até aparecer uma oportunidade e você não aproveitar. Mas, se for para sair pra uma coisa legal, não sair de cabeça quente, na loucura, né? É claro que cada um tem a sua situação, né? Cada um tem sua vida e sabe o que é melhor para si. Mas eu sinto que as pessoas estão muito desanimadas, né? Eu também fico. Vocês que veem o canal, vocês sabem que eu também fico pé da vida. Hoje mesmo essa mulher querendo que eu parasse lá para ela fazer, medir a pressão no posto e ficasse parado lá esperando ela. Tinha que fazer mais uma coisa lá, não sei o que era, e depois levasse ela um pouco mais para frente na avenida, alguns quilômetros. Então são coisas que a gente vai ter que passar, vai passar sempre. E os aplicativos, a Uber, a 99, galera, eles nunca vão melhorar para nós, né? Então a gente tem que estar consciente disso. Para eles, a briga nossa é ganhar melhor, né? Ganhar melhor para pelo menos não passar assim necessidade, né? Para não ficar trabalhando praticamente para trocar figurinha. E a briga deles é pagar cada vez menos para nós, né? A gente percebe isso, a gente vê agora que vão aprovar aí, vai ficar no 5,50 o mínimo da nossa tarifa, né? E como eu disse, eu estava vendo no YouTube e vi vários vídeos. E, cara, se a gente for analisar, eu estava vendo um rapaz que ele trabalha de bike, a tarifa mínima para bike, acho que até uma tarifa única, para trabalhar de bike aqui em São Paulo, no iFood, é R$7. Bike, cara, de bike, mano, que o cara gasta. A bicicleta, inclusive, desse youtuber é um moleque, gente boa pra caramba, gostei, até me inscrevi no canal dele. Lorenzo, moleque legal pra caramba. A bike do moleque não tem nem marcha, tem, cara, pra você ter uma ideia. E aí o cara faz o dele lá. Então, pra nós aqui que a gente investe tudo, a corrida é 5,50. Aí você vai falar, não, então tem que parar. Não tem que parar, cara, tem que procurar coisa melhor. Aí sim. Tem um amigo meu que mora perto da casa do meu sogro. E aí fiquei sabendo que ele parou com os aplicativos, né? Ele arrumou um trabalho na área dele e parou com o aplicativo, né? Ele estava trabalhando com o carro próprio, uma Spin, deu problema mecânico, ele não tinha dinheiro para pagar, aí encostou a Spin, inclusive ficou na rua lá um bom tempo com a molecada zoando. Ele alugou um carro, só que é fogo, né? Quando a pessoa é zoião, é fogo. O cara que ele alugou
Passou um mês era no valor, depois o cara aumentou. Depois, no outro mês, o cara também tuchou. Aí ele não aguentou e devolveu o carro. E voltou para a área dele. Ele trabalha como cortador e infestador, né? De tecido, né? Empilha aqui um monte de tecido e vai cortando, tecelagem. Então é isso, galera. O que eu queria dizer para vocês é isso aí, né? Pra gente não sair na loucura, não faça besteira, né? Não tá legal aqui? Não vou falar para você que tá legal, porque eu estaria até me contradizendo. Mas se for para sair, saia para uma coisa melhor, né? Procura a oportunidade. A gente, como alguns dizem aqui no canal, você fala, mas não quer largar o osso. A gente tem responsabilidade, né, cara? A gente é pai de família. A gente tem os nossos boletos, né, as nossas contas, e não pode ir pela cabeça dos outros. Só porque um acha que você fala a realidade e você é um reclamão, e você, por causa disso, você tem que largar. No meu caso, eu não penso assim, né? Se for para eu sair mesmo de vez, é quando eu já tiver uma coisa no mesmo nível, que não é difícil de achar, ou melhor. Então é isso, galera. Deixar essa mensagem aí para vocês, reflitam sobre isso, né? Vamos trabalhar com ânimo, né? Dei uma lavada aqui no Billy, tá tudo limpinho, tudo maravilhoso. Vamos trabalhar com ânimo, vamos deixar nossa peteca cair não, vamos para cima, beleza? E é isso aí, galera. Boas corridas para vocês, fiquem todos com Deus. Valeu, valeu. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e tamo junto, beleza? Valeu, 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 valeu.